Olá, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez e vamos continuar na nossa batalha diária, esforço diário, nesse hábito gostoso, saudável, de ler a vida de Jesus através dos 4 evangelhos como se fosse um só. Vai lá, se inscreva no nosso canal, comente, participe, divulgue, ore, interceda por nós e peça a Deus que nos fortaleça na caminhada, que não deixe que a gente desanime. E eu quero chamar a atenção porque o desânimo é uma das armas mais poderosas que o nosso inimigo tem, de paralisar-nos e de não deixar que a gente persevere. Hoje a nossa leitura continua em Mateus 26, verso 14, que é a narrativa também de Marcos e de Lucas, é parecida, a narrativa dos três, e a gente vai até o 19. E depois nós saltaremos e leremos lá em João 13. Vamos lá, amados. Verso 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. A gente vai sempre mostrar e destacar aqui a necessidade de percebermos. Você vai perceber em outros textos, que o diabo entra na vida de Judas, inculca na vida de Judas. E não é uma incorporação como muitos pensam. Judas não está possesso aqui ao trair Jesus. É como Pedro, que num certo momento ele diz da parte de Deus: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, mas na sequência ele diz: não, Senhor, tu não vais a Jerusalém, tu não vais morrer, tu não vais para a cruz. E Jesus diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas dos céus de Deus, e sim das dos homens. Ou seja, não é porque Judas estava possesso, Judas estava nutrindo no coração e engendrou-se no coração dele os mesmos desígnios de Satanás, que era afastar Jesus da cruz, que é uma obra que vem sendo feita desde sempre, como diz Apocalipse no capítulo 12. Esse dragão, a serpente, o inimigo das nossas almas, o diabo, o adversário, ele trabalhou o tempo todo impedindo que o Filho, que o Messias nascesse, que ele viesse. E Judas aqui, no processo, ele vem sempre na literalidade da lei, aguardando que em algum momento Jesus fosse levantar um grande exército e defendê-los do Império Romano e também da escravidão do Egito, da Síria, que sempre eram inimigos deles ali e os mantinham como escravos, como senhores deles, os benfeitores deles, entre aspas. Então Judas aqui, quando ele percebe que Jesus de fato vai morrer, diz claramente, Judas é como se ele se sentisse traído. E em se sentindo traído, ele parte para a última cartada dele. Já que tu não vai suprir a nossa expectativa, eu também não deixarei que isso aconteça. Aí ele também eu também te trairei. Ou seja, já que tu nos traíste e não vai fazer o papel do Messias, conforme eles aguardavam, erroneamente interpretando a lei, eu também te trairei. E aí ele traz Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é um valor insignificante e irrisório. Psicologicamente falando, esse valor que Judas trai a vida, trai Jesus, trai o Messias, trai o amor, trai o reino, tem o mesmo significado que esse valor que nós estamos nos nossos dias, no nosso cotidiano, deixando de servir Jesus, de andar com Jesus, de optar pelo amor. Nós traímos Jesus por qualquer coisa, amados. Por um baseado, uma noitada, uma bebida, dinheiro, fama, poder, marketing, status. Os humanos vão traindo Jesus por qualquer coisa. Sabem que Jesus é o amor, mas eles querem fazer de Jesus
aquilo que eles acham que é conveniente. Já que tu não podes ser como eu quero, então você não vai ser Deus do jeito que eu quero, não. Ou seja, nós, todos os dias, psicologicamente falando, nós criamos nossos próprios deuses, para não termos que servir ao amor, a essa consciência maior, à cruz e nos submeter ao senhorio de Jesus. Foi isso que Judas fez. Ele parte para entregar Jesus. Ou seja, já está no coração. Então ele vai viver esses 2 últimos dias aqui, praticamente um dia até a morte de Jesus, um dia praticamente, um dia e alguma coisa, assim, com essa decisão no coração, já engendrada, já inculcada. O verso 19 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães ázimos, já era aqui um entardecer, após quarta-feira, 6 horas da tarde, nós já estamos dentro de uma quinta-feira, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ou seja, eles iam fazer a Páscoa como um bom judeu faz, com pães ázimos, com o vinho, com o cordeiro, matar o cordeiro. Era uma refeição. A Páscoa é uma refeição. E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Arrumaram a casa especial com certo cenáculo, de forma que comportasse todos, né? E ali eles fazem os preparativos. Aqui eu ficarei só no verso 20, ó. Chegada a tarde, tá vendo? Chegada a tarde, já é da quinta-feira, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Ou seja, aquele processo que está no centro, os outros ao redor, né? Uns mais próximos. E aí vai ter uma sequência de falas de Jesus. E nós vamos agora, nós não vamos entrar no verso 21, onde vai aqui, Mateus fala que vai ter o traidor indicado. Não. Nós vamos perceber que antes disso aí, existe o que nós chamamos de lava-pés, né? Tem um texto em Lucas 22 e em João 13. Eu quero ler o de Lucas 22, mas nós não vamos comentar Lucas 22, nós só vamos lê-lo e vamos lá para João 13. Prepara aí sua Bíblia, Lucas 22, por favor. O texto diz assim, Lucas 22, ó. A partir do verso 24, diz assim, ó. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Ou seja, Jesus vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai subir aos céus. Quem é o maior entre nós? Aquela velha questão de espaço, de poder, de acharmos que somos melhores que o outro, que podemos mais. Essa coisa que traz disputa na terra e que traz tantas desgraças, tantas dores para muitos, quando um quer sobrepor o outro, né? Mas Jesus lhes disse: os reis da terra, os reis dos povos, dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Era assim que eles diziam de Roma. Roma se dizia os benfeitores do povo, o Egito, a Síria, que eram aqueles que estavam mais próximos a Israel e oprimia Israel. Mas vós, entre vocês, não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vocês, o que quer ser líder maior, seja como o menor. Diminua, humilhe-se. E aquele que dirige, que preside, né, seja como o que serve. Não é para dominar. Não é para que a minha ideia prevaleça. Nós estamos aqui para servir todos. E isso que deveria e deve se aplicar à nossa nação nesse instante. Eu queria que você, lendo esse texto, orasse pela nossa nação, pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos e por nós, o povo. Porque humanamente falando, quem vai cuidar de nós? Se não tem humildade lá em cima, se o que tem que prevalecer é a minha vontade, ainda que seja errada. Não. O maior não é que tem que ser o líder, não é que tem que ser impor de lá para cá. Tem que ter humildade, tem que se prostrar diante de Deus. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós
eu que estou aqui à mesa, eu que vou me levantar, vou me despir, vou pegar a toalha e vou lavar os pés de vocês. Eu sou como quem serve. Eu sou o mestre. Mas o mestre que sou eu, o Senhor, estou servindo vocês. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. A palavra tentação aqui é a mais peirasmos, está mais ligada a tribulações, que envolve as tentações, as provações, tudo que Jesus viveu. Eles estavam ali perto de Jesus, eles caminharam vendo tudo. Então, assim como meu Pai me confiou um reino, eu também vos confio. Esse reino que está chegando, é vocês que vão dar continuidade, está sendo instalado no coração de vocês. E não é para que um domine sobre o outro, é para que esse reino cresça a partir de vocês e atinjam corações, e em amor nós vivamos como uma família, a família de Deus na terra. Nós não somos inimigos. Enquanto o ser humano, a raça humana não entender isso, eles vão destruir tudo ao redor em busca de poder, de espaço. Enquanto eu achar que existe direita, que existe esquerda, vai sempre ter polos opostos brigando com o outro. Porque a existência de um suscita o que há de pior no outro. E não tem equilíbrio. E esquecemos que para onde vamos, não vamos levar nada. Essa é a tolice, a loucura do ser humano. De eu saber que a vida é simples, que nu eu vim, nu eu vou voltar. Mas negar isso e tentar viver essa loucura que estamos vivendo na terra. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É um texto difícil de interpretar. Como que nós vamos julgar Israel? Mas nós vamos julgar Israel sim. Porque Israel, como Judas, teve todas as possibilidades, todas as chances, todas as maravilhas, sabedorias, milagres disponíveis diante deles, eles não quiseram, rejeitaram. Jesus veio para o que era seus, eles rejeitaram, e Jesus, o reino de Deus, se estende a todos os povos da terra, como de fato tem que ser. Mas o judeu aqui, ele passa a ser um objeto de contradição, e os gentios são levantados para provocar o ciúme deles. E vai ser assim na terra até que se complete a nossa plenitude. E aí Deus vem para tratar com os judeus ainda. Porque, como eu disse, o judeu ocupa um espaço na terra ainda dentro daquilo que está escrito, dentro daquilo que Jesus disse. Então vai ter um momento especial. Mas por hora, nós estamos aqui. Nós estamos julgando, porque nós cremos e eles não. E Jesus de imediato é judeu. Veio para eles e eles que não receberam. Aqui, então eu salto aqui e vou ler a narrativa de João com vocês, que é a mesma, só que João narra com mais detalhes e narra de uma forma diferente de Lucas. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, de morrer, ser sepultado, ressuscitar e subir aos céus, tendo amado os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus enviados, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra amou-os até o fim, psicologicamente falando, ela vai ter que gerar em mim e em você esse sentimento de segurança. É aquilo que uma alma precisa nesse mundo caído para perseverar até o fim. Eu preciso de segurança. E o amor de Deus é assim, João fala em Apocalipse, aquele que nos ama. Ou seja, a ideia de continuidade. O amor de Deus e Deus nos ama sempre e amou-os até o fim, não os abandonou nunca. Verso 2 do capítulo 13 de João. Durante a ceia, tá vendo? No processo da ceia, da Páscoa, que eles sentam à mesa, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse Jesus, e não é porque Satanás entrou, mas apenas fez com que os desígnios dele estivessem no coração de Judas. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia Jesus, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Colocou essa toalha e vamos lá. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim?
Respondeu-lhe Jesus. Aqui está o exemplo da humildade que está lá, maior e menor. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Ou seja, aqui eu tenho uma palavra também para colocar para mim e para você. Tem dores, tem momentos na sua vida, na minha vida, que você não vai entender. Como Jó não entendia. Jó não via o que estava acontecendo nos bastidores no céu. Jó não sabia o que estava acontecendo. Mas tem momentos na minha história, tem dores que eu atravesso. Não é para me reclamar, blasfemar, sair, desistir de Deus, não. É para me entender que eu preciso passar por aquilo, ainda que eu não saiba o que está acontecendo, eu não veja o que Deus está vendo. Eu tenho que confiar no Senhor, porque Deus é soberano. E Jesus está falando isso com Pedro. Pedro, o que eu faço aqui para você parece loucura, mas depois vocês vão entender. Porque vocês vão ter que caminhar sim uns com os outros, em submissão, em amor, em serviço de amor uns com os outros, João. Essa palavra é tremenda e ela carrega uma profecia poderosa para os nossos dias. Porque tem muita gente desistindo, porque, entre aspas, Deus não está fazendo da forma que eles estão entendendo e que eles estão vendo. E aí eu me desanimo, eu desisto, eu reclamo. Mas Jesus está falando: o que eu faço agora tu não sabes, compreendê-lo-á depois. Grave essa palavra no seu coração. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Isso aqui é uma fala dura. Então Pedro lhe pediu, então: Senhor, então, já que tu vais lavar os pés, me dá logo um banho, mas também lava as mãos, lava a cabeça. Aí Jesus mostra: você não está entendendo nada ainda, Pedro. Declarou Jesus: quem já banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E aí Jesus mostra que a verdadeira limpeza está no coração, não é no exterior. E ali dentro, naquele meio, tinha alguém que o coração estava imundo, preto como carvão. O coração que estava ali já tinha traído Jesus. E tudo estava vazando. Porque não tinha como Judas estar ali diante de Jesus de todos e não vazar do olhar dele, do semblante dele, das falas dele, da tristeza dele, da quietude dele, da solidão dele, de que ele tinha traído Jesus. Judas já tinha mudado todo, porque psicologicamente falando, nada fica oculto. E aí Jesus fala: não, Pedro, só tem alguém aqui que não está limpo, o coração está cheio dos desejos de morte de Satanás. Verso 11: pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós, aí Jesus já vai explicando também: vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou o mestre e o Senhor. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que deu autoridade e o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Felizes somos, amados, quando nós entendemos que nós somos assim. E que Jesus disse que no chão da terra nós temos que aprender a sermos humildes. Colocar a cara no chão, humildade. É fazer como Paulo diz: eu tenho que considerar-me o terceiro, o quarto, primeiro o meu irmão, primeiro o outro. Nunca queira ser o maior. Apenas sirva a Deus com humildade e amor, segundo os dons que Deus te deu. Mas não queira dominar e controlar a vida de ninguém, isso é perverso. Quando você começa a controlar a vida das pessoas, você já perdeu. Vai criar doenças e perversões dentro de você. Vai ser um laço na sua vida. A autoridade que Jesus tinha sobre os apóstolos não foi imposta como nós estamos vendo no Brasil. Foi conquistada pela humildade, pelo amor, pelo ensino, pela vida. A autoridade a gente conquista é pelo amor, é pela humildade, não é pela força de cima para baixo. Presta atenção nesses textos de Jesus. E diz o texto ainda: nem porém, aqui estou no verso
Verso 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Eu conheço todos. É antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantará contra mim o seu calcanhar. Aí Jesus usa um texto do Velho Testamento para mostrar o que Judas deliberadamente está fazendo. Não porque eu chamei para fazer isso, não. Ele é responsável pelas ações dele e ele vem se perdendo no processo e está se cumprindo o que foi dito ali, por aquele profeta tal. Porque aquele que come comigo, está mais perto de mim, é que levanta contra mim o calcanhar. Aí diz o verso 19: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou, em caixa alta, eu sou, Egoemi, o Deus que é desde sempre. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quando você escuta essa palavra e crê em Jesus e recebe Jesus na sua vida, você está recebendo ao Pai, porque Jesus e o Pai são um só. Então, presta atenção nisso e não despreze o que Jesus está dizendo para mim e para você nesse instante. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. Grava, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. A esse fez Simão Pedro sinal dizendo: pergunta a quem ele se refere. Amados, eu vou deixar aqui essa incógnita. Eu vou parar aqui esse texto de João, para que nós, nesse instante, entendamos uma coisa. Porque esse traidor que está sendo indicado aqui, eu vou voltar a ler com vocês. Porque tem um momento certo na ceia que Jesus o indica. Eu só quero mostrar para vocês e deixar isso uma espécie de uma interrogação, porque um dos grandes desafios nossos no chão da terra é nós não trairmos a nossa consciência maior. O eu maior nosso que quer ser um com Deus, alinhar com Deus, que quer se submeter a Deus através do Filho Jesus, do Evangelho, que é amor, que é esperança, que é fé, que é perseverança, que é verdade, que é justiça. Não traia, não. Não faça isso, não. Não seja um Judas nesse momento. Não mate a sua alma, não destrua o seu ser. Antes, como Paulo diz, crucifica-o. Esbofeteie o seu corpo, não no sentido do masoquismo, isso é psicologicamente falando, é perverso, mas no sentido de não deixar que as paixões momentâneas, os desejos malignos da sua carne, mate o seu eu maior que é um com Deus. Por favor, não faça isso não. Creia. Entregue-se a Jesus nesses dias e vamos juntos permanecer com Ele em amor e oração. E eu queria que nós orássemos pela nossa nação, para que haja humildade entre os nossos líderes e que eles aprendam a perceber que eles são líderes não é para impor, é para servir a todos em amor e em humildade. Que Deus tenha compaixão de nós. Oh Deus, obrigado por esse encontro de oração, por esse espaço de leitura bíblica aqui. Abençoe a minha casa, abençoe os meus. Sim, Pai, em Ti não há acepção de pessoas. Esposo, esposa, pai, filho, são iguais diante de Ti. Ministra sobre nós a Tua palavra. Abençoe nesse instante cada casa, cada almazinha que está lendo a Tua palavra, lendo o Evangelho. Cura-nos, fortalece-nos. Abençoe a nossa nação nesse instante. Deus, nesse momento de dificuldade, oh Deus, em que vivemos perplexidades ante o absurdo, ó Pai, do invisível. Aquiete o coração do nosso povo. Cuide daqueles que estão, Pai, ó Deus, largados e jogados. Cuide daqueles, Pai, que estão indefesos. Livra-nos da peste e trata no coração daqueles que têm autoridade para fazer o bem e não estão fazendo. Daqueles que deveriam estar, ó Deus,
zelando e cuidando da nação do seu povo e não estão fazendo. Guarda os nossos líderes, guarda os nossos prefeitos, governadores, deputados, senadores, guarda os nossos ministros, guarda o nosso presidente. Oh Deus, e permita que nesses dias o nosso povo se una em torno do bem maior. Cubra-nos com teu sangue, perdoe-nos os nossos pecados, perdoe tantos erros que já cometemos, mas nós não queremos, Pai, trair-te por meras 30 palavras, moedas de prata, não. Nós não queremos trair-te por qualquer desejo maligno que brota da nossa carne negativamente. Nós queremos caminhar contigo todos os dias das nossas vidas. Abençoe-nos, Pai, e ajude-nos a perseverar no Evangelho. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém.